Olá, bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Hoje a gente vai usar como fonte o e-book Imunologia Volume 1, Interferons. Oi! A nossa missão aqui é entender melhor o que são essas moléculas, os interferons, que tipos existem e, o mais legal, como o formato delas, a estrutura, define o que elas fazem no nosso sistema imune. Exatamente. O material foca bastante nessa análise da estrutura, sabe? Usando dados do Protein Data Bank, o PDB, que é como uma biblioteca gigante de modelos 3D de proteínas. A ideia é extrair o essencial sobre essas proteínas reguladoras que são super importantes. Legal. Então vamos começar do começo mesmo. O que são exatamente os interferons? Olha, são tipos de citocinas. Pensa nelas como mensageiras químicas, proteínas que ajudam a regular a resposta do nosso corpo a infecções, inflamações, essas coisas. Certo, mensageiras. Isso. Elas foram descobertas lá em 1957. E o nome interferon veio porque viram que elas interferiam, né? Atrapalhavam a replicação dos vírus. São tipo a nossa primeira linha de defesa contra vírus. Ah, faz sentido. Interferem nos vírus. Exato. E pela estrutura delas, pelo formato, elas pertencem a uma família chamada citocinas helicoidais classe 2, porque a forma predominante é tipo uma mola, uma hélice. Entendi. Mensageiros que atrapalham vírus e têm formato de hélice. E o material diz que tem tipos diferentes, né? Não é tudo a mesma coisa. Isso mesmo. A gente classifica em 3 grupos principais, tipo 1, tipo 2 e o tipo 3. Cada um tem suas particularidades. Ok, vamos pegar o tipo 1 então. São os chamados interferons virais. O que define esse grupo? Bom, o tipo I inclui os interferons alfa, que a gente chama de IFN-alfa, o beta, IFN-beta, e o ômega, IFN-ômega. Quase todas as nossas células conseguem produzir eles quando percebem que tem um vírus por perto. Qualquer célula. A maioria, sim. Especialmente se detectam material genético estranho, tipo RNA de fita dupla, que é comum em vírus. A função deles é, basicamente, 1. Combater o vírus diretamente. 2. Diminuir a multiplicação das células para frear a infecção. E 3. Muito importante, O quê? aumentar a sinalização de perigo na superfície das células infectadas. Usam umas moléculas chamadas MHC de classe 1. Isso funciona como um alerta, sabe? Para chamar outras células de defesa, tipo as células NK, as Natural Killers. Ah, as assassinas naturais? Exato, para elas virem e eliminarem as células que já foram comprometidas. E, estruturalmente, todos eles têm um núcleo com 5 dessas hélices alfa que a gente falou. Interessante. E mesmo nesse tipo A, tem variações, né? O IFN-alfa, por exemplo, você mencionou que tem vários tipos. Sim, o alfa é uma família grande. Tem mais de 14 variantes conhecidas, todas codificadas ali no cromossomo 9. Ele é bastante usado, sabe? Em imunoterapia para tratar alguns tipos de câncer, hepatite. E o beta? IFN-beta? Já o IFN-beta é uma proteína só. Ele é produzido por células chamadas fibroblastos e é super importante no tratamento da esclerose múltipla. E tem um detalhe curioso. Qual? Existe uma versão modificada dele que tem tipo uma capinha de açúcar ligada a ela. É a forma glicosilada. E essa versão parece ser bem mais potente. Nossa, uma modificação na estrutura aumenta a potência. Isso mostra bem aquela conexão forma-função que você falou. Exatamente. O jeito como essas hélices se dobram, se interagem, e essas modificações, como a glicosilação, tudo isso afeta como ele funciona, como ele se liga aos receptores nas células. E tem o ômega também, né? O IFN-ômega. Ah, é? O ômega? É produzido por leucócitos, glóbulos brancos, e estão pesquisando ele como uma alternativa terapêutica, porque parece que dá menos efeito colateral. Ele age sozinho, como monômero, diferente do beta modificado que funciona em par, como dímero. Ok, entendi. Então, o tipo I é mais essa resposta rápida contra vírus. Mas o sistema imune é mais complexo, né? Onde entra o tipo 2, o chamado interferon imune. Boa pergunta. O tipo 2 é mais simples em termos de membros. Só tem um, o interferon gama,
IFN-gama. Ele não é produzido por qualquer célula. Quem produz são células imunes mais especializadas, tipo as células T e as NK, quando elas recebem sinais de infecção ou de antígenos, que são pedaços do invasor. E qual a grande diferença dele? A grande sacada do IFN é que ele é o único interferon que consegue fazer as células expressarem moléculas MHC de classe 2, além das de classe 1, claro. MHC classe 2. E por que isso é tão relevante? Porque essas moléculas MHC de classe 2 são usadas por células específicas, as apresentadoras de antígenos, para mostrar esses pedaços do invasor para outras células T, as T auxiliares. Essas T auxiliares são tipo os comandantes da resposta imune. Ah, então ele ajuda a organizar uma resposta mais direcionada. Exatamente. Uma resposta mais específica, mais coordenada. O IFN-gama, que funciona como um par, um dímero simétrico, é fundamental para regular a resposta imune e a inflamação. Ele até é usado como remédio para uma doença chamada doença granulomatosa crônica. Faz todo sentido. Coordenação é chave. Bom, para fechar o trio, falta o tipo 3, os IFN-lambda. Isso, os IFN-lambda, às vezes chamados de interleucinos 28 e 29. São produzidos por várias células, especialmente as dendríticas, também quando tem vírus na área. As funções deles lembram um pouco as do tipo 1, sabe? Antiviral, aumentar a MHC classe 1. Mas a estrutura é diferente? É assim. A estrutura dele se parece mais com outra família de mensageiros, a da interneucina 10. A IL-10. Eles também são promissores para tratar a hepatite B e C. Ok, então, resumindo, 3 tipos de interferons, cada um com sua estrutura, suas funções específicas, desde a defesa direta contra vírus até orquestrar a resposta imune mais complexa. E essa relação entre o formato 3D, se ele age sozinho ou em dupla, se tem açúcar grudado ou não, e o que ele faz, inclusive o uso terapêutico, isso ficou bem claro no material. Precisamente. A arquitetura molecular, o formato 3D, é o que dita como eles vão interagir com as células e qual mensagem eles vão passar. A forma define a função, né? O que faz a gente pensar. Se entender o formato tridimensional dessas moléculas é tão crítico para saber como elas funcionam e como a gente pode usar como remédio. Exato. E aí fica a reflexão final que o material inspira. Como é que esse conhecimento cada vez mais detalhado das estruturas que a gente consegue por técnicas que geram dados para o PDB e outros bancos pode acelerar o desenvolvimento de novas imunoterapias no futuro? Terapias talvez mais eficientes, mais direcionadas, quem sabe com menos efeitos colaterais, tudo isso partindo dessa compreensão profunda da arquitetura molecular. É algo para a gente pensar, né?